Muito bem, intervalo super rápido, nós já estamos de volta e eu quero falar para vocês, viu gente, tá rolando sorteio, vocês já viram, a Ana deixou um presente aqui, ó, um óculos de sol pra gente sortear. Tem, além disso, outros brindes, tem presente lá da loja Levers Cantinho Indiano, tem presente lá da Silhouette e muito mais, viu? Então participe com a gente, é bem simples, pelo telefone 3454-4000 ou também pela internet através das nossas redes sociais, Facebook Programa Mulher e também Facebook TV Canal 4 TV Marília. Deixe o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade, né, caso você esteja fora de Marília, e aí você já estará concorrendo. Lembrando que o sorteio acontece no final do programa, então tem que ficar de olho aí para ver se você foi um sortudo ou uma sortuda. E agora a gente dá continuidade aqui ao nosso programa e eu estou recebendo ela, Ana Glaucia, nossa psicóloga oficial aqui do programa. Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ela. Muito obrigada, viu? Ana, e o nosso tema de hoje é como lidar com pessoas difíceis. A gente encontra bastante pessoas difíceis aí ao longo da nossa vida, Ao né? longo, eu acho que na maioria das nossas relações nós encontramos pessoas difíceis, né? Ou então nós rotulamos as pessoas como pessoas difíceis. Eu acredito que muita gente rotula hoje, né, as pessoas como pessoas difíceis. Mas afinal, o que é uma pessoa difícil? Eu penso que a gente precisa primeiro falar do conceito de difícil. O que é algo difícil? Então, algo difícil é uma coisa que demanda muito esforço, é uma coisa muito árdua, é uma coisa que você demanda uma energia muito grande, uma coisa que você não está acostumado, uma coisa pesada. Então, quando a gente fala de alguma coisa difícil, a gente está falando alguma coisa nesse âmbito. E a gente leva o conceito de difícil para as pessoas. Então, é uma pessoa mais pesada, é uma pessoa que você demanda um esforço para estar junto, para estar conversando, para estar tendo algum tipo de relação com essa pessoa. É uma pessoa talvez muito pessimista, negativista, uma pessoa que só vê o lado ruim das coisas, uma pessoa autoritária, uma pessoa arbitrária. Então, uma pessoa que você, nas suas relações, você vê que tem uma dificuldade de lidar com ela, demanda um esforço muito grande, essa pessoa seria, então, uma pessoa mais difícil. Só que essa dificuldade dela não tem que ser só comigo, não só com você. Ela tem que ter um tipo de comportamento com mais alguém. Então, se for só uma opinião minha, né? Como realmente saber que ela é difícil entende? E talvez não, a minha opinião esteja equivocada? Talvez eu seja difícil, né? Porque a gente tem um conflito de interesse aí. Quando alguma coisa não está saindo do jeito que eu quero, porque a pessoa é difícil. Quando às vezes a pessoa não está fazendo da maneira como eu quero, ou então não está considerando o que eu falo, é porque ela é difícil mesmo. Então não, é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar não só comigo, mas com outras pessoas também. Aí a gente pode pensar assim numa pessoa difícil. Em quais ambientes essas pessoas difíceis normalmente estão? Porque a gente pensa em pessoa difícil, a gente fala, no trabalho. No trabalho é fácil ver uma pessoa difícil, mas não é só no trabalho, né, Ana? Não. Nós temos pessoas assim com dificuldades de relacionamento em todas as áreas. É claro que os estudos, eles mostram que as pessoas, elas são mais inflexíveis em ambientes competitivos, que é o ambiente do trabalho, geralmente. Às vezes em casa, ou às vezes em algum outro tipo de ambiente, mas mais em ambiente competitivo. Por quê? Porque naquele ambiente a pessoa está com uma luta de sobrevivência praticamente, né? Então ela vai ficar mais inflexível, ela vai ficar mais arbitrária, ela vai querer se sobressair no seu colega. Forma. Então, os estudos eles falam que são em ambientes competitivos que a gente começa a entender, enxergar melhor essa pessoa, ou então essa pessoa começa a se mostrar mais. Né? Porque a pessoa ela pode ter uma dificuldade de relacionamento, ela pode ter um temperamento mais difícil, mas ela não se mostra. E talvez também, a pessoa tem um comportamento difícil, só que na família as pessoas já se acostumaram com aquilo ali, já sabem lidar. E aí quando sai para um ambiente externo, seja para o trabalho, seja num grupo de estudo, aí as pessoas de fora começam realmente a perceber o quão difícil aquela pessoa é. E é isso que você falou é extremamente importante, porque
quando a gente tem uma pessoa com temperamento mais inflexível, e dentro de casa, por exemplo, a gente rotula essa pessoa, ela é difícil mesmo, tem que aprender a relevar. Talvez eu esteja reforçando esse comportamento dessa pessoa e não estou proporcionando com que ela se autoanalise, com que ela se reflita sobre os seus próprios comportamentos. Então, essa questão da gente rotular as pessoas como difíceis, ela pode ser protetiva para a gente, né, porque a gente já sabe que aquela pessoa, né, é mais inflexível, talvez eu não vou entrar num embate muito profundo, ou então talvez eu não vou levar para o lado pessoal algumas opiniões. Porém, se eu ficar rotulando as pessoas, elas vão se colocar naquele pedestal de difícil e vão ter ganho secundário com isso. Né? Então, a gente precisa realmente identificar se realmente essa pessoa ela tem uma dificuldade de temperamento, ela tem uma inflexibilidade mesmo de personalidade, ela tem essa questão com as relações interpessoais, ou ela tem ganho secundário em se dizer difícil. E como que a gente faz para lidar com essas pessoas, Ana, seja no ambiente familiar, seja no trabalho? Porque a gente fala, é uma pessoa difícil, é difícil lidar com ela, mas tem que ter uma forma. Não é difícil lidar com uma pessoa difícil. Eu penso que a gente precisa ser inteligente. Se você tem perto de você uma pessoa inflexível, uma pessoa dona... Ai, gente, é terrível, né? Uma pessoa dona de verdade. Nossa, não, você vai conversar... Não, você vai conversar com a pessoa, ela sabe tudo. Ela já fez tudo. Ela já viveu tudo. Então, tá bom, então. Desculpa se eu existo, né? Então, a gente ser um pouco inteligente. A gente vai percebendo essas características. Então, quais são as características? Uma pessoa inflexível, uma pessoa rígida, uma pessoa ríspida, autoritária, arbitrária, dona da verdade. Vai pegando essas características. Então, ela é uma pessoa difícil. Então, o que a gente precisa fazer? Não entre em embate. Porque qualquer coisa que você discutir com a pessoa, você vai perder. Mas você não vai perder porque você está perdendo, você vai perder porque é muito dela isso. Uma pessoa difícil, ela fala mais sobre ela do que sobre a gente. O problema de se lidar, de se encontrar com uma pessoa assim, é porque a gente vai pegando pra gente o que ela tem de dizer, o que ela tem a falar, o que ela tem a dizer. E é isso que não pode. Porque o que ela faz e o que ela fala tem muito mais a dizer sobre ela do que sobre mim. Porque não adianta eu tentar ganhar numa discussão, ou eu tentar contar uma novidade, ou eu tentar trazer algo positivo para essa pessoa, porque ela não vai receber isso. Só que atrás de todo comportamento também lá, tem uma causa. Então, se a gente conseguir, com toda espiritualidade, olhar a causa que está por trás disso, tentar entender por que essa pessoa está se comportando. Isso que eu ia te perguntar, Ana, o que leva uma pessoa a se tornar uma pessoa difícil? Eu penso que, às vezes, um trauma de uma relação leva a pessoa a ficar mais intolerante, a pessoa a ficar mais fechada e a pessoa projetar aquele trauma em todas as relações que ela tiver. Então, a história de vida fala muito disso. Então, às vezes, ela pode reproduzir comportamentos adaptados. Então, tem uma causa, entende? A pessoa, às vezes, ela é muito fechada, até mesmo para ela se proteger. Às vezes, a pessoa tem uma baixa autoestima tão grande que, quando ela vai entrar numa relação com você, ela se engrandece demais. Então, são comportamentos muito desadaptados. Então, essa pessoa, ela sempre tem uma causa para ter aquele comportamento. Sabe aquela pessoa que ela é extremamente inflexível. Isso é proteção. Eu penso assim e essa é a minha opinião e eu não mudo. E acabou. Porque talvez na cabecinha dela, se ela mudar de opinião ou se ela voltar atrás de uma fala, isso é regredir. E é uma pessoa que precisa de ajuda, entende? Então, se a gente começar a entrar no mesmo embate com ela, no mesmo nível, talvez a gente vai começar a ficar sendo uma pessoa difícil também. Sabe? Então, se você identifica uma pessoa inflexível assim, para. Acho que a gente não precisa disso. Precisa bater de frente, né? Não precisa. Porque talvez uma pessoa que está muito em cima daquela questão dela, muito em cima daquele posicionamento dela, ela precisa daquilo para viver. Então, será que a gente precisa também disso, sabe? E é bom até pra gente olhar pra gente. Pra cuidar da saúde mental também, né? Porque você entra no embate com uma pessoa assim, é só pra te prejudicar. Gente, a gente precisa pensar. E qual é o objetivo de uma discussão? Eu adoro discussão, eu adoro, né, debater assuntos. Mas você tem que ter um objetivo claro, né? E tudo bem se a gente discordar.
Mas quando a gente está com uma pessoa difícil, se você começa a discordar dessa pessoa, o mundo dela cai. Não é? O mundo desmorona. Parece que você está lidando lá com o ego dentro dela, algo muito importante. A pessoa não pra ela. aceita, né? Não Realmente. aceita, não aceita. Não aceita estar errado. E a gente erra, né? Então, quando você está de frente com uma pessoa difícil, eu penso que seria interessante você identificar, ver se ela tem esse comportamento com outras pessoas, ou se é só com você também. Porque se eu identifico uma pessoa difícil, que ela tem um comportamento só comigo, talvez eu esteja sendo inflexível. Né? Porque a gente tem uma autocrítica meio deturpada também, né? A gente adora falar que os outros são difíceis. E Nossa, esquece de se autoavaliar. Né? Porque eu posso ser muito difícil também. Eu posso ser muito cabeça dura também. Então, eu preciso fazer essa autorreflexão e me responsabilizar. Eu trabalho muito isso, sabe? De autorresponsabilização. Porque hoje a gente tem muito deslocamento de responsabilidade. Então, é muito fácil eu estar num conflito com uma pessoa, eu não querer entender essa pessoa e falar, ela é difícil mesmo. Ela é cabeça dura, mas às vezes não é ela, sou eu. Né? E Ana, como que a gente pode fazer para não nos tornarmos uma pessoa difícil? Vamos aprender com as difíceis. Né? Vamos aprender com as pessoas difíceis a não ser pessoas Primeiro difíceis. identificar, né? Será que eu sou uma pessoa difícil? Se eu não sou, o que eu posso fazer para não se tornar uma? Eu acho assim, será que eu sou intolerante? Será que eu sou inflexível? Será que eu abro hipóteses para eu estar errada nas minhas opiniões? Gente, isso é muito difícil, eu falo até para mim, é difícil. Será que eu abro hipóteses para eu estar errada? Será que eu defendo uma ideia sem pensar no que o outro tem para falar também? Será que eu preciso provar alguma coisa para alguém? Ou será que eu tenho um autoconhecimento bom que eu não preciso provar nada para ninguém? Será que eu paro para ouvir as pessoas? Então, são questionamentos que a gente vai fazendo para a gente mesmo que impedem a gente de se tornar uma pessoa um peso na vida do outro. Sabe, será que eu estou pesado na vida da outra pessoa? Será que, assim, é muito chato a pessoa estar comigo? E a gente precisa fazer essa reflexão e tirar, sabe, o reizinho da barriga e achar que a gente é poderoso, é rainha da cocada. Porque às vezes não. Às vezes a gente é tão difícil quanto o outro que está difícil com a gente. E Ana, você falou aí de repente ser uma pessoa chata, do outro não querer nem acompanhar. Como que a pessoa pode identificar isso? A própria pessoa, se ela está assim, eu acredito que a gente pode ser bastante aberto às opiniões. A gente tem dificuldade hoje, eu falo a gente porque eu me incluo, de perguntar para a pessoa, o que você acha de mim? Mas para a pessoa certa, né, gente? Por favor. Né? Cuidado. Para pessoas que você tem uma afinidade, para os seus familiares, seu namorado, marido, que vai ser sincero com você. Esteja aberto à crítica. Porque uma vez que você perguntar... Não adianta nada também, né? Se perguntar, o que você acha de mim? Aí a pessoa começa a falar e fala, você não, você pode falar, não, você que está errado, eu já não quero mais ouvir nada. Eu acho que feedback é muito importante. A gente não gosta de feedback no trabalho. Sim. A gente precisa de feedback. Nas nossas relações também. A gente precisa de feedback. Só que a gente tem que dar segurança para a pessoa nos dar um feedback verdadeiro. Né? O que eu errei? No que eu errei com você? Por que você está chateado comigo? No que eu estou errando? Né? Então, eu tenho até um exemplo, eu preciso falar esse exemplo, é muito engraçado. Eu tinha uma blusa em casa, meu namorado vai lembrar disso. Eu tinha uma blusa, coloquei a blusa, eu falei assim, amor, o que você acha? Ele olhou para mim, de verdade? Gelou, Laís. Eu falei, de verdade, o que você acha dessa blusa? Nossa, Preta, tá horrível, tira essa blusa, menina, eu fiquei tão mal. Mas ele foi sincero, gente, não tava bonito, entendeu? Ele foi super sincero. Mas assim, dá uma segurada na sinceridade. Como mulher, a gente tem muito disso, né? De pedir opinião, principalmente quando é para marido, para namorado, e a gente não aceita essa opinião. Não aceita. Aí a gente fica mal, mas nossa, por quê? Mas você não Aquela perguntou, velha história, né? Tô gorda. Exato. Você fala que tá. Eu nem pergunto mais, porque isso me ataca. É difícil, É difícil, mas a gente precisa de feedback. Né? Em todas as nossas relações, no nosso trabalho, e principalmente nas nossas relações interpessoais. Porque às vezes a gente está errando num ponto desse tamanhozinho. E a gente tem que se dar o direito de consertar as coisas. Então, como não ser uma pessoa difícil? Reflita, perceba nas suas relações, peça feedback para pessoas corretas e se porventura em algum momento você está sendo inflexível, pesado, gente, muda, repensa, analisa,
sabe? Converse com pessoas, aprenda com os erros dos outros. As outras pessoas também são modelos para a gente seguir e contramodelos também. Então, eu acredito que sempre vale aí uma autoanálise. E acho que não tem coisa pior, né, do que realmente você sentir que determinada pessoa não quer ficar do seu lado, não quer estar com você e realmente se sentir, como você disse, um peso. E tem muitas pessoas que acabam se tornando realmente um peso, né? Isso mesmo, e isso é muito ruim, né? É claro que, dependendo para a pessoa que a gente for conversar, que a gente for falar, essa pessoa também vai projetar um monte de coisa dela na gente. Então, a gente tem que ser esperto e saber com quem que a gente conversa, né? As relações hoje estão muito superficiais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, sei lá, eu tenho uma competição lá no meu trabalho e para aquela bendita daquela pessoa for perguntar de mim. Aí a pessoa vai acabar com a minha autoestima, eu já não vou conseguir alcançar minhas metas e pronto, ela vai conseguir tudo que ela queria. Então, a gente tem que saber para quem que a gente conversa, com quem que a gente fala, para quem que a gente se abre, né? A terapia é muito boa nisso, né? Quando você está de frente com um profissional que ele é imparcial, o profissional, ele te dá esses feedbacks. Por isso que, assim, eu recomendo terapia para todo mundo. Porque ele te dá esses feedbacks imparciais. Porque isso é autodesenvolvimento. Então, não adianta a gente querer rotular pessoas, identificar pessoas como difíceis ou não, se a gente não se olha. Porque a gente pode estar sendo super pesado, super chato, super difícil. E a gente está deslocando. Porque fulano é assim, ciclano é assim. É culpa de todo mundo, né? Menos. Nossa. Gente, isso é muito difícil, né? Isso é muito pesado. E a gente tá lotado de gente assim, né, Laís? Tem. E são em todo lugar, né, Ana? Em todo lugar, dentro de casa. Nas relações familiares tem pessoas assim, em relações conjugais tem pessoas assim. Quantas vezes eu converso com casais e parece que eles estão numa luta, sabe? Numa briga de quem que tem mais razão. Ou, sabe, a gente se vê às vezes nessas situações. Então, a gente vai se tornando uma pessoa mais pesada, mais inflexível mesmo. A gente tem que fazer essa autoanálise. Que legal, que bate-papo delicioso, como sempre, né? Obrigada. Nossos bate-papos aqui são muito bons e a conversa realmente flui, porque são assuntos muito interessantes. São sim. E a gente tem que deixar o recado, né, pessoal de casa, que quiser participar, quiser mandar o seu assunto, um assunto que você quer ver aqui no nosso programa. A Ana vem para cá a cada 15 dias e sempre trazendo várias sugestões que vocês mandam pra gente, inclusive esse tema, esse né, tema. Ana? E aí, quando eu comecei a falar desse tema, né, nas redes sociais, tudo, me ligaram. A pessoa que pediu para eu falar sobre isso me ligou e falou: eu não acredito que você vai falar sobre isso. Eu falei: então você senta, que eu posso falar bem para você também. E presta atenção. Porque eu falo para mim, né? Porque muitas vezes eu sou difícil, eu também não sou fácil, eu não sou um anjinho. Então, eu estou sempre fazendo uma auto-reflexão, uma autoanálise para melhorar sempre. A gente sempre tem que melhorar, né? Com certeza. Vocês aí de casa também sempre têm dicas para mandar aqui pra gente. Então, pode mandar pra gente através das nossas redes sociais, do Facebook da TV Canal 4, também no Facebook do Programa Mulher, ou direto pra Ana, né, Ana, nas suas redes sociais. Nas minhas redes sociais, psicóloga Ana Gláucia P. Lima. Eu estou à disposição sempre. E daqui 15 dias ela volta com mais um tema especial pra gente, Ana. Com muito prazer, Laís. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada a você. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero agradecer, né? Continuar agradecendo aqui os meus parceiros. E já quero agradecer a Mabi Esmalteria, que cuida das minhas unhas. Vou mostrar aqui, ó, as minhas unhas de hoje. Hoje eu mudei bastante, viu, gente? Normalmente eu tô sempre no vermelho, nas cores escuras. E hoje eu optei pela clássica francesinha. Olha que lindo! Sempre muito delicada. E hoje a responsável pelos cuidados aí com as minhas unhas foi a Jéssica, lá da Mabi Esmalteria. As meninas sempre arrasando. E é um estilo que eu gosto bastante, que eu já usei bastante tempo e agora voltei para ele. Francesinha sempre fazendo muito sucesso. Então, agora sim a gente vai para um rápido intervalo. Se você ainda não participou do nosso sorteio, corra que ainda dá tempo. 3454-4000 ou também pelas nossas redes sociais, o Facebook da TV Canal 4, você que está nos acompanhando ao vivo aí de qualquer lugar do mundo, pode deixar o seu comentário ou também pela página do programa Mulher. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, tem mais, viu? No próximo bloco a gente vai contar sobre as novidades que estão estreando aqui na tela do Canal 4. Então não saia daí que eu estou te esperando aqui, até já!